reina, ó rainha, aqui nesta terra abençoada, pois aqui o teu jardim sempre será, sempre será, sempre será, pois aqui o teu jardim sempre será, sempre será, sempre será, pois aqui o teu jardim sempre será. Me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Salve Maria Imaculada, estamos iniciando mais um bloco do Altos Papos e assim, nessa espiritualidade mariana, iniciamos com o nosso convidado, Frei Jorge Maria, né? Frei Jorge, hoje nós estamos com a temática da juventude, então nós estamos falando um pouquinho sobre a juventude da Milícia da Imaculada, sobre a nossa caminhada, a nossa jornada, mas também queremos saber um pouquinho da sua história, né? Desde o início até a sua juventude, como iniciou a sua vocação. Então é uma grande alegria estar aqui com o senhor e queremos com muito carinho ouvir essa história. Eu que agradeço, Kailane, agradeço vocês, a juventude da Milícia Imaculada. Olha, a minha história, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, com 5 meses de gestação da minha mãe, num feriado, indo para o interior lá de Pernambuco, o carro caiu num buraco e rompeu a bolsa d'água da minha mãe. E aí, olha, 5 meses de gestação, há 50 anos, no interior, disseram, olha, vai, e agora, né? Muito prematuro, né? Não tinha como. E aí, acharam lá um médico, o médico foi lá verificar minha mãe e disse, eu vou dar um toque. A minha mãe, mas se der um toque, o bebê vai perder. Eu disse, minha senhora, você já perdeu esse bebê. Rompeu a bolsa d'água com 5 meses, já perdeu. Aí minha mãe ficou assim, foram lá na casa de uma parenta, que era lá em Fazenda Nova. E aí a senhorinha lá, não deixe não. Aí ele, não, então eu vou, nesse caso eu vou para Recife. Aí eram 100 e poucos quilômetros. Quando eles chegaram lá no feriado, o ginecologista da minha mãe estava saindo do hospital. Ele também tinha vindo para o Recife, estava numa praia, tinha vindo ao Recife por conta de uma outra paciente dele que tinha dado à luz naquele. Então foi tudo de Deus. Meus pais chegaram, ele olhou e disse, olha, 1 semana atrás, eu ia dizer exatamente a mesma coisa que aquele médico lá do interior falou. Rompeu a bolsa d'água, com 5 meses você perdeu. 1 semana atrás eu tenho a certeza exatamente disso. Mas eu vim de um congresso semana passada, e nesse congresso está aqui em cima da minha mesa esse folder desse remédio. É um remédio americano, que se tomar agora imediatamente esse remédio, e se o rompimento foi na parte superior da bolsa d'água, pode ter uma chance de continuar essa gravidez, de fechar e continuar. Eu disse, nossa, mas e o remédio? Bom, remédio americano, tem de ver aí. Aí meu pai foi em várias farmácias, 1, 2, 3, várias farmácias, nunca vi esse remédio, não encontrei, nunca ouvi falar. Aí uma farmácia disse, olha, a gente encomendou
De navio vem dos Estados Unidos esse remédio. Esse navio demora quanto tempo para chegar? Até chegar? E tinha que tomar imediatamente, não sei se era em 24 horas, no máximo. Aí, meu pai foi até o porto do Recife. O navio tinha chegado naquele dia. Aí procuraram, ele contou a história, procuraram lá dentro do navio, vasculharam as caixas, acharam o remédio. Aí trouxeram para minha mãe. Mamãe teve de ficar em observação no hospital, tomando, se fosse, dependendo, não der certo. Na hora de dormir, minha mãe tinha de ficar amarrada numa poltrona, porque se ela se mexesse muito, o negócio ia descolar. Ficou 15 dias assim, dormindo amarrada na poltrona, todo cuidado. Deu certo. A providência de Deus. Era para eu estar aqui mesmo. E aí, com isso, depois voltou. Quando deu 7 para 8 meses, rompeu de novo, mas aí já nasci. Tanto que eu nasci bem pequenininho. Lá no Nordeste, eu sou do Pernambuco. Dizia assim, ele é Pichotinho. Aí por isso que minha mãe me chamava Dom Pichote. Venha mamar, Dom Pichote. Está explicado de onde vem o Frei Dom. Meu apelido, Dom, é desse tempo. Então, assim, já vi o milagre de Deus acontecendo já lá. Realmente a graça de Deus nos acompanha desde o início, cada um de nós, né? E Frei, conhecemos um pouquinho dessa sua história do seu nascimento, que é tão bela, né? Um testemunho de vida. E a gente quer saber também qual é o seu testemunho de caminhada, da sua juventude, como você iniciou na sua caminhada mesmo cristã, né? Esse caminho vocacional. Então, como eu nasci prematuro, já no hospital mesmo eu fui batizado, né? E depois, vocacionalmente, eu lembro que com 6 anos de idade, já pequenininho, perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Eu dizia, eu quero ser padre. Aí, o que você quer ser quando crescer? Padre. Então, uns 9 anos, eu falava 6 anos, 7, 8, 9. Uma vez tinha até um encontro vocacional, assim, do seminário menor. Eu fui lá era o último encontro do ano, sei lá, quando eu tinha uns 11 anos. Depois eu fui crescendo, fui ficando adolescente. Tinha aquele negócio de fundo, mas aí na adolescência eu fui meio me afastando. A minha família era muito católica, assim, mamãe, a gente sempre, os irmãos, a gente juntava para rezar o terço. Mamãe chegava do trabalho, jantava, aí tinha um momento de rezar uma novena, rezar o terço. A gente fazia, quando ainda não era nem costume, assim, fazia a coroa do advento em casa, reunia os amigos e rezava. Então, foi um lar bem católico, assim, minha avó muito católica. Então, graças a Deus, eu cresci com isso. Já cresceu nesse berço, né? Nessa vida cristã. Mas aí na adolescência, deu uma afastada. Eu lembro que eu gostava, ia ter um encontro com o padre Schuster, os encontros da renovação. Minha avó era uma das pioneiras da renovação carismática. Mamãe também coordenou o grupo. Então, tinha uns momentos que eu ia, gostava, mas depois eu afastava. Era meio assim. E aí, adolescente, aí saía, a gente vai... afastou mesmo. É difícil a perseverança, né? Na adolescência, na juventude. Inclusive, qual foi a sua maior dificuldade, né? Nesse período da adolescência, da sua juventude, para permanecer e até hoje estar, né, aqui com a gente? Eu fiquei assim, depois, achando as coisas do mundo bacanas. Falei, se eu for virar padre, poxa, estou aqui, namorando para cá ou para lá. Então eu ficava pensando, eu fiquei um tempo, depois que eu fiquei bem ganancioso, eu passei no vestibular, que na época era muito difícil, hoje ainda é difícil, aqui na UNB, que é a federal aqui em Brasília. Passei para Direito, então, e passei num concurso público da Vigilância Sanitária. Então aí já ganhava um dinheirinho do concurso. Estava fazendo direito. Não sei se eu quero deixar essa vida, né? Eu fiquei meio ganancioso. Eu falei, caramba, eu tinha trabalhado no escritório do meu tio, que era um escritório de advocacia. Era bem bonitão o escritório, tudo. Aí eu olhava para frente e já vi meu sucesso. Né? Mas de vez em quando eu estava, sei lá, no meio de uma festa,
eu parava, olhava aquilo assim, falei, cara, Não é aqui o meu lugar, né? não é isso. Não é isso. Porque, tipo assim, eu gostava, né? 50 quilos atrás, então eu ganhava concurso de lambada. Ele já me contou que ele era forrozeiro. Era. Então, assim, gostava muito de dançar, de namorar, vou gastar para cá, viajar. Então, assim, eu fiquei pensando, talvez essa vida essa religiosa, eu vou ter de largar muitas coisas que são muito agradáveis, né? Então, isso que eu fiquei assim. E aproveitando esse tema que o senhor trouxe para a gente, né? Essa vivência de renúncia, de decisão. Qual o recado que o senhor deixaria para a nossa juventude hoje? A gente tem dentro da juventude da Melissa tantos jovens, né? E a gente preza por, principalmente, cativar no coração deles a perseverança, que não é fácil, né? A gente está aqui diariamente, a gente sabe o quão difícil é perseverar, persistir e seguir nos caminhos de Deus. Mas a gente sabe também o quão gratificante é. Então, o que o senhor teria para falar para esses nossos jovens? Alguma mensagem, né, que seja uma sementinha plantada no coração de cada um deles? Que é bom demais você seguir num caminho que te traz paz, sabedoria. Você vai não como um peso, porque às vezes é isso. O cabra estava assim, estava bem, e aí ele que vai largar tudo isso para viver uma vida, coitado, de renúncia só, né? Então, respondendo a tua pergunta, o que acontece? Não é que você está trocando uma coisa, só coisas legais, por uma triste vida de renúncia e depois vou ganhar o céu. Nada disso. Você está trocando por algo muito melhor. Viver a palavra de Deus é bom demais. Então, quando que eu, de repente, fui me afastando e depois quis voltar. Eu participei de uma vigília. Foi uma coisa muito de Deus, aquela vigília, Espírito Santo dando voo rasante. Hoje a gente tem a vigília. Então, assim, foi muito... Eu gostei demais daquilo, e fui reavivando. Tinha um grupo de oração que eu comecei a ir, voltei a rezar. Aí todo aquele meu chamado, desde novinho, foi voltando. E então, uma coisa que eu fiz que eu gostei muito foi saltar de paraquedas. É bom demais. Eu morro de vontade. Olha aqui a coragem me incentivando. Faça aí. Eu tenho medo de altura, né? Mamãe sempre me ensinou, olha, é normal ter medo. Já estou com medo, é normal. Vença o medo. Enfrente os teus medos. Vai além do medo, confia. Aí eu, saltando de paraquedas, foi muito legal. E aí eu lembro que eu fui chamar um cabra da igreja para saltar. Digo, bora, é bom demais e tudo. Mas era bem caro, né? Era um investimento assim caro. Como eu ganhava meu dinheiro. Aí ele falou, não tem dinheiro para saltar de paraquedas. Eu falei, é mesmo? É uma coisa cara. Mas aí eu olhei, ele tinha um carro, no carro dele tinha um super som. Você ligava, acendia umas luzes coloridas, era chiquérrimo aquele som. Eu fiquei pensando assim, poxa, ele não tem dinheiro para viver uma coisa tão massa como saltar de paraquedas. Mas o som tá ali. Falei, se ele vende esse som, ele dá 20 saltos de paraquedas. E daqui a 60 anos eu estou dizendo para os meus netos, eu saltava de paraquedas quando eu tinha 20 anos. E ele vai dizer, eu tinha um som no meu carro. Que ridículo, não tem nada a ver. Aí eu falei, poxa, vale muito mais você viver do que você ter alguma coisa. Nesse dia eu fui num grupo de oração, lá na Basílica São Francisco, era um grupo restrito, eu entrei de penetra nesse grupo. Aí lá, foi tão bom, foi cheio de Espírito Santo, a palavra de Deus. Eu voltei para casa, eu lembro dirigindo assim, não tinha pardal esses negócios que tiraram. Fui voando e eu pensava, poxa, eu não quero só ouvir o que é que os apóstolos fizeram. Eu quero experimentar isso na minha vida. Esse encontro com Jesus, pregar o evangelho, viver com Jesus do meu lado, seguir e evangelizar. Eu quero experimentar isso na minha vida. Aí nessa hora eu fiquei pensando, poxa, eu acho que vale a pena vender um som de um carro para saltar de paraquedas, viver algo intenso. Então, também vale a pena largar tudo que eu acho que é bacana. Quero ter dinheiro, quero ter fama, quero ter poder, quero estar aí
nos prazeres da vida. Vale vender tudo isso para viver essa experiência do Evangelho na minha vida. Aí foi uma das coisas que eu digo, vou entrar para, vou ver se é isso. E até hoje está aqui com a gente, né? Frei, nós queremos agradecer imensamente, né? A sua vida para nós é um fruto de Jesus, um fruto de Nossa Senhora, que todos os dias, né, nos dá essa força de continuar. Então, a sua experiência de vida nos incentiva também a caminharmos, e a gente é muito agradecida, né? Estamos há um ano, agora um pouquinho mais de um ano, junto com o Frei Jorge, ele sendo aqui o nosso reitor, guardião e assistente nacional da Milícia da Imaculada, então, nosso general aqui, e a gente é extremamente grato, né, por esse seu carisma, por essa sua vivência, a sua experiência de vida, assim como eu falei, é testemunho para cada um de nós. Então, nosso muito obrigada, esperamos ter o senhor aqui mais vezes no nosso programa no Altos Papos, né? Eu que agradeço, você, Kailane, toda a equipe do Altos Papos, e o nosso general é Cristo, a nossa Rainha Imaculada, que a gente possa, com a graça de Deus, continuar na misericórdia de Deus, sempre mais, até o céu. Amém, e é isso. Eu vim pro jardim, ela olha por mim, em procissão iluminada, caminho com Imaculada. Eu vim pro jardim, ela olha por mim, em procissão iluminada, lado a lado com Imaculada, sempre assim. Ela intercede por mim, na vigília abençoada, sigo com minha mãe amada, sempre assim. Ela intercede por mim, na vigília abençoada, sou milícia imaculada, gerou o Senhor, é a mais linda flor pro seu sim de coração, para nossa salvação. Gerou o Senhor, é a mais linda flor pro seu sim de coração, para nossa salvação. Gratidão, gratidão. Reina, ó rainha, aqui nesta terra abençoada, pois aqui o teu jardim sempre será, sempre será, sempre será. Pois aqui o teu jardim sempre será, sempre será, sempre será. Pois aqui o teu jardim sempre será.